Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia. Com a bênção, com a graça de Deus, nessa manhã nós começamos mais um dia, na certeza de que o Eterno está com os seus olhos e as suas mãos estendidas sobre cada um de nós. Sairemos para as nossas lutas, mas no final do dia retornaremos para casa, na certeza da proteção, do amparo e da companhia dele. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Bíblia. E nessa manhã nós temos a alegria de podermos começar mais um novo livro, o livro de Oséias. Tenho certeza que o livro de Daniel foi extremamente inspirador em vermos a fidelidade, o amor de Daniel para com Deus junto com os seus amigos. Mas nós podemos compreender agora no livro de Oséias que o amor incondicional de Deus, ele é perene, ele é constante, ele jamais falha. Por isso convido a você, nesse momento, a abrir a palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 1, o versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. No livro de Oséias nós iremos nos deparar com um tipo de amor que não é comum nos nossos dias. Nós geralmente amamos aqueles que nos amam. Nós amamos aqueles que estão sempre ao nosso lado. E geralmente quando nós somos ofendidos, a tendência natural é retribuirmos. Mas nós iremos nessa manhã nos depararmos com um tipo de amor, e volto a falar para você, que não é comum, mas é um ideal de Deus para todos nós. Deus continua a amar o seu povo, mesmo o seu povo não lhe amando, mesmo sendo infiel, mesmo não lhe retribuindo, mesmo lhe dando as costas. Esse Deus continua a lhe oferecer atos de amor, de bondade. Embora Deus expresse que esse tipo de amor lhe traz sofrimento, lhe traz dor, lhe traz angústia, mas mesmo assim, em momento algum, ele dá sinais de desistir do seu povo. Ele continua a trabalhar com o seu povo, usando métodos para levar os seus filhos a entender o quanto ele os ama e quer ser amado por eles. O nome Oséias significa Deus salva. Oséias também tem uma variante do seu nome, que pode ser chamado como sendo Jesus. Da mesma forma como Deus amou esse mundo entregando o seu Filho Jesus Cristo, Oséias viveria nessa terra amando alguém como uma expressão do amor de Deus para com o povo infiel. Alguns estudiosos da Bíblia, quando se deparam com esse texto bíblico, eles acreditam que essa experiência vivida pelo profeta Oséias, ela não foi literal, foi um ato simbólico. Mas quando nós estamos com a palavra de Deus aberta, estudando, nós começamos a ver a riqueza dos detalhes e começamos a compreender que, de fato, isso se deu na vida do profeta Oséias. E o seu sermão e a forma como o profeta vivia era um sermão vivo para ensinar os israelitas da sua infidelidade e do quanto Deus estava sendo fiel com o seu povo e esperava que eles se entregassem a Deus com inteireza de coração. Oséias deveria casar-se com uma mulher prostituta, uma mulher que estava acostumada a ganhar a vida vendendo o seu corpo. Os filhos que ela teria não seriam legítimos filhos de Oséias, mas Oséias não teria o direito de se separar dessa mulher. Ele deveria se manter ao lado dela, ele deveria ser fiel a ela, porque ele representava a pessoa de Deus, o que Deus estava fazendo com o seu povo, e a maneira como aquela mulher vivia representava a casa de Israel, um povo infiel, um povo rebelde. O primeiro filho dessa mulher deveria ser chamado de Jezreel, que significa Deus vai semear, ou Deus vai espalhar. Quando acontecia na Palestina o processo de plantação, em que os agricultores iriam colocar a semente no solo, era esse mesmo nome que era dado para essa função desses agricultores. Mas nesse momento Deus estava dizendo para o seu povo, através do nome do filho de Oséias, que ele um dia iria espalhar o povo de Deus sobre a face da terra. O mesmo nome significava para duas funções, plantar e espalhar. Podemos ver isso claramente na história do povo de Deus. Sobre a ordem de Deus, Jeú foi responsável em exterminar a casa de Acabe. Porque Deus permitiu que Jeú exterminasse a casa de Acabe?
Acabe era o promotor da idolatria dentro do povo do Senhor, e Deus repudiava a idolatria. Para que se colocasse um ponto final na história da idolatria entre o povo do Senhor, foi necessário que Jeú exterminasse a casa de Acabe. E se cumpriu o que Deus de fato estava falando quando permitiu que Oséias desse o nome à criança de Gisrael. Oséias capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse-lhe o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Podemos ver claramente, e aqui a filha que nasce entre a união de Oséias e Gomer era de uma relação de prostituição. Não era uma filha legítima de Oséias, mas Deus pediu a Oséias que colocasse o nome nessa menina de desfavorecida. Por que desfavorecida? Porque a graça e o limite da misericórdia de Deus estava chegando ao final. Deus não mais poderia ter compaixão de Israel. Eles estavam indo por um caminho tão distante do Senhor. Se o Senhor os abençoasse, eles imaginariam de que Deus estaria ao lado deles naqueles caminhos tortuosos. Para que eles pudessem se arrepender e viver uma nova vida, era necessário que Deus deixasse eles desamparados, desfavorecidos, para que eles reconhecessem que há um Deus soberano no céu que governa, que conduz a história dos seus filhos nessa terra. Nesse período da história, se acredita que o Reino do Sul vivia de uma certa forma fiel a Deus. Embora não fosse fiel num todo, mas eles não estavam tão envolvidos nos pecados como se tratava do Reino do Norte. Deus, de uma forma muito milagrosa, livrou o seu povo do Sul, a tribo de Judá, do cerco de Senaqueribe, e os trouxe libertação, mas o Reino do Norte, gradativamente, cada vez mais, eles se afundavam nos seus pecados e caminhavam para longe do Senhor. A ação de Deus em libertar a tribo de Judá dos assírios, com 185 mil soldados mortos, sem nenhum soldado israelita perder a sua vida, era uma declaração de que Deus estava disposto a estar do lado do seu povo, mas era necessário que também eles se entregassem a Deus sem reservas. Se eles vivessem em fidelidade ao Senhor, Deus não mediria esforços para proteger e conduzir o seu povo. Mas como eles estavam dispostos a conduzir as suas próprias vidas por as suas próprias escolhas, Deus agora deveria permitir que eles andassem pelos seus próprios caminhos. Oséias capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: disse-lhe o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Nessa declaração, nesse versículo, Deus estava dando um recado para os israelitas, a tribo do norte. Deus estava dizendo: vocês não mais poderão ser o meu povo. Eu estou rejeitando vocês. Vocês estão tomando decisões independentes de mim. Por mais que eu tente apelar para o coração de vocês, vocês têm me rejeitado o tempo inteiro. Agora, vocês terão que viver diante das suas próprias escolhas. O nascimento dessa criança era uma declaração de que Oséias não era o pai legítimo dela. É a razão pela qual Deus estava pedindo para que Oséias colocasse o nome dessa criança: vocês não são meu povo. Os sonhos de Deus para o seu povo eram os sonhos mais lindos que alguém poderia sonhar. Deus queria abençoá-los, Deus queria expandi-los, Deus queria multiplicá-los. Quando Deus um dia encontrou Abraão, Deus lhe faz promessas, Deus lhe abençoa, esse povo se multiplica, esse povo cada vez mais se torna mais forte. Deus cumpre a sua palavra em colocá-los no centro da terra, para que eles pudessem representar o nome do Senhor. Mas gradativamente o povo de Deus acabou se corrompendo do Senhor, acabou deixando de lado as orientações divinas e passou a viver as suas próprias escolhas. Quanto mais longe da palavra de Deus, mais o ser humano perde a bênção do Senhor. E foi de fato o que se tornou a nação de Israel. Se tornaram um povo corrompido, um povo idólatra, um povo completamente avesso às orientações divinas, mas em todo momento nós podemos ver a mão e o amor de Deus para com os seus filhos. Deus enviou os seus profetas, Deus deu o seu recado, Deus trouxe orientações. Deus jamais desampara um povo sem que primeiramente ele conceda oportunidade de graça, misericórdia e salvação. Querido amigo, em nossa vida, em todo momento nós corremos o risco, em algum instante, abandonarmos a Deus, deixarmos Deus em segundo plano.
Quando nós fazemos isso, nós também estamos nos envolvendo numa prostituição espiritual. Nós estamos magoando o coração do nosso Deus. É por isso que a cada dia, todas as manhãs, nós precisamos avaliar a nossa vida à luz da palavra do Senhor. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser soberano, ele tem que ser o começo, o meio e o fim das nossas escolhas, da nossa vida. Deus quer restaurar todas as pessoas. O desejo de Deus é salvar a todo mundo. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados e vivam uma vida completamente entregue nas mãos do Senhor. Aqueles que tomam essa decisão têm a bênção de Deus sobre as suas vidas. É por isso que a cada manhã nós somos chamados a buscarmos a Deus, a amarmos ao Senhor e vivermos exclusivamente para Ele. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, abençoe a nossa vida, a nossa família. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.